Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra de Deus. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Pai amado, Deus querido, ministra sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha plainando com Teu Espírito o nosso coração, venha aquecendo a nossa alma, Deus, com a Tua palavra. Nós nos curvamos, ó Deus, diante da Tua grandeza, da Tua majestade, nos curvamos diante de Ti em dias bons e nos curvamos diante de Ti em dias difíceis. Nos curvamos diante do Senhor quando tudo vai bem e nos curvamos diante da Tua palavra quando temos dificuldades, quando dói. Nos faça caminhar, ó Deus, na vereda da justiça, onde nós encontramos, ó Pai, alimento para a nossa alma. Fale conosco. Mexa, ó Deus, revire o nosso interior. Abale, ó Deus, a nossa estrutura simplesmente humana para trazer algo espiritual para dentro de nós. Abra-nos os olhos espirituais para que possamos ver, para que possamos enxergar e que o Senhor construa em nós, ó Deus, um caminho eterno, um caminho de vida eterna. E que o Senhor plante, ó Deus, no nosso coração, ó Pai, bases espirituais, ó Deus, realidades espirituais que vai transformar o nosso interior, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Grande, poderoso é o Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos fala desse homem que tinha uma deficiência na mão, a mão ressequida, né? Mas traz um contexto também que nós não podemos deixar de mencionar, que vem desde o início aí do capítulo de número 2. Logo no início do capítulo de número 2, Jesus, ele vai curar um paralítico e os fariseus vão questionar Jesus a respeito desse milagre. E é bom, interessante como Jesus responde aí no início do capítulo de número 2, que Jesus diz assim: está perdoado os teus pecados. Quando esse homem tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele, Jesus tira todo esse peso da sua vida, tira todo esse peso do seu ombro, os teus pecados estão perdoados. E chegam os fariseus, esses religiosos do templo, e questiona: quem é este que pode perdoar pecado? Quem é ele para dizer assim, para falar dessa forma? E Jesus devolve a pergunta dizendo o seguinte: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Perdoar pecado é mais fácil, porque você diz, está perdoado os teus pecados, mas não é algo visível, palpável. E Jesus diz assim: para que vocês saibam que eu tenho o poder para perdoar pecados, levanta e anda. Então ele cura o paralítico e diz: estão perdoados os teus pecados. Jesus mostra para esse povo para que veio. Jesus mostra para esse povo qual é o real evangelho. Jesus mostra para esse povo que ele veio servir, mas eles não se dão por satisfeito. Eles continuam observando Jesus no capítulo de número 2, procurando uma falha em Jesus.
Então, a partir do versículo 15, no capítulo de número 2, que vai até o versículo 17, Jesus começa a se reunir com alguns homens, falando do projeto de salvação, do plano de salvação, e esses mesmos homens estão acompanhando Jesus e diz: o Senhor senta com pecadores. O Senhor blasfema contra o Espírito Santo, contra Deus. O Senhor senta com pecadores, e Jesus responde a eles novamente. Jesus diz para eles que os sãos não precisam de médicos. Eu não vim resgatar, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores. Então Jesus responde dessa forma. Mas quando inicia o versículo 18, eles continuam acompanhando Jesus, perseguindo Jesus, e eles vão dizer assim para Jesus: os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. E Jesus novamente responde a esses homens dizendo: porventura alguém que é convidado para o casamento vai jejuar em plena festa? É isso que Jesus está querendo dizer. Então Jesus novamente responde a esse povo. Então é uma sucessão de questionamento, é uma sucessão de perguntas, é uma sucessão de perseguição contra o ministério de Jesus e a pregação de Jesus. Aí nós entramos aqui no capítulo de número 3, que é o texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 6, que Jesus tenta escapar desse povo e entra na sinagoga. Jesus entra na igreja, mas Jesus entra na igreja, essa turma entra atrás. Eles estão para ali, nos diz o texto, e para observar a Jesus, para ver se Jesus cometeria alguma falha, para ter motivos para acusá-lo, porque eles planejavam tirar a vida de Jesus. Planejavam matá-lo, que nos diz aí no versículo de número 6. Agora, o que me deixa impressionado nesse texto e me deixa bastante interessado em ler e reler esse texto é que no versículo de número 5 diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Jesus olha essa circunstância à sua volta. Ele está fazendo um milagre, o povo diz que ele blasfema contra Deus. Ele senta com os pecadores para comer e falar do amor de Deus, ele é acusado de sentar com pecadores. Ele colhe uma espiga no sábado, esses fariseus vão dizer: não pode colher espiga no sábado, não é o dia, entre aspas, sagrado. Então tudo que Jesus faz é um problema para esse povo. E no versículo 5 diz que Jesus olha essa circunstância, olha ao redor, e Jesus fica indignado com a situação. Olha o comportamento, o que é gerado no coração de Jesus. Mas tem um detalhe que pode diferenciar a vida de Jesus com a nossa vida. Diz que ele fica indignado com essa circunstância, com essa situação, com essa perseguição. É uma procissão de chatice, mas diz que o coração dele está condoído ao mesmo tempo. Ele está indignado, mas ele está condoído. Nós não temos, talvez, essa capacidade de viver isso que Jesus viveu aqui. Quando nós estamos irados com alguém, quando nós estamos indignados com alguém, a gente está indignado de verdade. Claro que Jesus estava indignado de verdade, mas a gente não tem capacidade, às vezes, de estar indignado e ao mesmo tempo se condoer, e ao mesmo tempo ter compaixão. Mas nós estamos falando daquele que é o nosso Salvador. Ele foi capaz de ficar indignado com a circunstância por causa da dureza do coração desses homens, em ouvir o Evangelho, em persegui-lo, em procurar um problema. E todos aqueles que procuram um problema encontrarão um problema, sempre verão um problema. Então Jesus fica indignado com isso, mas ao mesmo tempo está condoído, porque o coração deles está petrificado. O que Jesus está enxergando aqui eles estão cegos espiritualmente. Eles não conseguem compreender o evangelho que é pregado. Eles não conseguem assimilar o plano de salvação. Eu falo de perdão aos pecadores e eles vêm com a religiosidade dizendo que eu não posso sentar com pecadores, porque eles se consideram mais santos. Não pode escolher uma espiga para comer no sábado, porque eles se consideram melhores. Não pode curar um paralítico
e dizer estão perdoados os teus pecados, porque só Deus faz isso, mas eles não reconhecem Jesus como Deus. Então o coração deles está duro, os olhos estão cegos, eles não conseguem compreender, eles não conseguem ver, e eles vêm com uma cartilha tentando colocar Deus dentro das suas regras. Então são homens que tentam colocar Deus dentro da caixinha. Eles têm uma cartilha para Deus seguir, eles têm as regras da sua denominação, eles têm os seus preceitos, as suas leis, os seus legalismos, porque Deus só manifesta dessa forma, porque Deus só realiza desse jeito, porque só pode ser assim, sabendo que quando nós falamos a respeito de Deus, estamos falando de alguém que é muito superior a nós, estamos falando de alguém santo, estamos falando de alguém que é poderoso e pode fazer como, quando quiser, da forma que quiser, no momento que quiser, do jeito que Ele achar melhor. Eles tentam colocar Deus dentro das suas regras, dentro dos seus legalismos, dentro das tuas normas, mas Deus não cabe nessa caixinha. Deus não cabe nesses preceitos. O ser de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, é o ser mais livre já relatado em toda a Bíblia, em toda a história humana. Então ele não entra, ele não encaixa dentro dessas formas que são sabedorias humanas, mas eles julgam serem homens de Deus. São aqueles homens de Deus que pensam ser mais santos porque tem um título, pensam ser mais santos porque veste um terno, pensam ser mais santos porque tem normas para seguir. E Jesus vem manifestando o seu poder, curando os enfermos, pregoando o perdão e o ano aceitável do Senhor, colhendo espiga no dia de sábado, e ele vai confrontar esses fariseus no capítulo 2, dizendo: vocês não leram a Bíblia? Vocês não leram o Antigo Testamento, que diz lá que Davi, quando teve fome, ele e teus homens entraram no templo do Senhor e comeram do pão que é oferecido a Deus, o pão da proposição, o pão que simboliza a provisão de Deus na vida de Israel, e através dessa provisão de Deus, Deus se relaciona com esse povo de Israel. Então Jesus confronta esse estilo de vida deles, e é interessante o que Jesus faz aqui no texto que nós lemos. O versículo 3 diz assim: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. O homem que tinha uma deficiência na mão. E quando a gente lê aqui, a gente entende, quando a gente lê um pouco sobre a cultura também da sinagoga, a gente entende no contexto e nos dias de Jesus. Alguém que tinha uma deficiência talvez era visto como alguém que era menor, ou menos merecedor, ou alguém que era menos, que era insignificante. Então provavelmente esse homem procurava sentar no lugar mais discreto possível da sinagoga, da igreja. Talvez no último lugar, talvez naquele lugarzinho onde ninguém ia vê-lo, talvez ele procurava se esconder a sua deficiência, porque ele está diante de homens que julgam a aparência, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. E quando Jesus entra nessa sinagoga, entra nesta igreja, e esses homens entram atrás dele, e Jesus fica indignado com essa situação, Jesus procura dentro da igreja esse homem que tem essa deficiência na mão, e Jesus diz assim para ele: vem aqui para o meio. Jesus pega esse homem que se esconde, que encolhe, e traz ele para o centro das atenções naquele dia dentro da igreja. E Jesus vai dizer para ele: estende a mão. E Jesus vai curar a sua mão. Jesus vai operar ali um milagre. Então Jesus está condoído pela dureza do coração desses homens que não entendem o Evangelho, que não têm misericórdia, que são movidos a normas, regras, que são movidos a legalismos, muito peso sobre os outros e um peso que eles mesmos não conseguem carregar. E ao mesmo tempo Jesus tem compaixão e se condói também
desse homem que tem a mão ressequida, trazendo ele para o centro da igreja, para o centro da sinagoga, para dizer: você é importante para mim. Você tem importância para mim. Talvez ninguém aqui te enxerga, mas eu estou te vendo. Talvez você não tenha expressão, não tenha significado, você não tem um título. Você não é alguém que prega e todo mundo vê, você não é alguém que canta e todo mundo vê, mas eu amo você. Você é importante para mim. Então não se esconda quando vier a presença de Deus. Essas pessoas que se encolhem, Jesus olha para elas e as encontra e Jesus dá importância para elas. Então Jesus é mestre em fazer isso, pegar aqueles que a sociedade ou que os religiosos, que os líderes das igrejas, dos templos desprezavam e chamar para o meio e dizer: você tem uma grande importância para mim. Eu me importo com você, eu amo você e eu vou mudar a sua vida. Hoje eu vou operar um milagre na sua vida. Hoje eu vou curar você. Eu vou curar não somente a sua dor, a sua deficiência física, mas vou gerar em você um coração de adorador. Vou gerar em você fome do Espírito. Vou gerar em você sede. Então, o que nós entendemos com todo esse contexto? Que às vezes aqueles que se propõem como santos do lugar, na verdade, eles são aqueles que são os mais miseráveis aos olhos de Deus. Aqueles que se achegam à presença de Deus e se colocam como pecador e reconhece que depende de Deus, que precisa de Deus, que se humilha na presença do Senhor. Deus olha para aquele e o Senhor honra este homem. E o Senhor honra esta vida. E o Senhor honra essa pessoa, e o Senhor abençoa, e o Senhor se agrada disso, porque é alguém que reconheceu que depende da misericórdia e da bondade de Deus. Aqueles que pensam que não precisam do Senhor, ou que não precisam consertar nada na vida, ou aqueles que pensam que são santos demais, ou aqueles que pensam que são superiores aos outros. O Evangelho diz que Deus olha com certo desprezo, porque Deus, ele abate os orgulhosos. Mas é um Deus que levanta aqueles que foram abatidos, aqueles que se humilham, o Senhor os levantará. E quando se trata de uma vida eterna, aqueles que entram no reino de Deus, são aqueles que vão à presença de Deus, dobra os teus joelhos e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou simplesmente um miserável pecador. Perdoa toda a minha história de vida, perdoa todas as minhas falhas, me lava com teu sangue, me purifica. Eu reconheço que sou falho, que sou pecador, que preciso da tua graça, que preciso do Senhor, que dependo do Senhor. O Senhor Jesus traz esse para o meio, para o centro das atenções, para confrontar aqueles que pensam ser santos, que pensam ser donos do lugar, ou donos da verdade, ou donos da razão. O comportamento de Jesus diante deles deixam esses homens com o coração ainda mais duro e deixa esses homens confrontados com o Evangelho da misericórdia. Nós pregamos sobre um Deus que exerce misericórdia, sobre um Deus que perdoa pecados, sobre um Deus que exalta quando nos humilhamos na presença dEle, sobre um Deus que sustenta o seu povo, sobre um Deus que olha para aqueles que ninguém olha, que se importa com aqueles que talvez ninguém dá importância, com aqueles pequenininhos, com aqueles que não têm títulos, com aqueles que não têm bens, com aqueles que, entre aspas, não têm muito o que oferecer, aparentemente não têm muito o que oferecer. Jesus olha para esse povo e Jesus olha com toda a ternura do seu coração. E Jesus se condói não somente por esses, mas se condói por aqueles que têm um coração duro, porque eles estão cegos espiritualmente, caminhando para uma condenação, sem perceber que estão caminhando para uma condenação. Mas quando Jesus encontra alguém assim, Jesus traz para o centro das coisas. Quando a gente pega as histórias de vida dentro da igreja, você vai perceber que a salvação não tem a ver com a capacidade que nós temos. É tudo pela graça do Senhor. A maioria das pessoas que se achega ao trono da graça do Senhor tem uma história de vida simples, tem uma origem simples e não tem grande significado lá fora.
Às vezes até mesmo dentro da família não tem tanta importância, mas é importante para o Senhor. É importante para Jesus. Jesus ama essas pessoas, Jesus dá importância para essas pessoas, Jesus olha para elas com um olhar diferente, com um olhar de ternura, com um olhar que atrai, com um olhar que traz significado à vida dessas pessoas. Então o estado espiritual desses homens, que coloca o homem da mão ressequida no último banco, que acha que ele não pode ter nenhuma evidência na sinagoga, porque não tem a mão perfeita ou não tem o corpo perfeito. Jesus vai confrontar a vida deles para que eles mude a sua forma de pensar, pois o versículo de número 4 diz assim: então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Quando eles questionam Jesus dizendo, não pode curar no sábado, não pode fazer isso, não pode sentar com os pecadores, não pode chamar o homem da mão ressequida para o meio da sinagoga, não pode fazer isso. Jesus pergunta de volta para eles, no sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Porque Jesus queria curar aquele homem. É lícito salvar a vida ou tirar a vida? E esse é um confronto muito profundo, porque o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: aquele que deixa de fazer o bem, de certa forma, está fazendo o mal. Aquele que deixa de promover a vida, de certa forma, mata. Ou se não mata, literalmente deixa para morrer. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. Esses homens que lia o Antigo Testamento, que lia o Pentateuco, que lia a lei do Senhor, não aprendeu sobre misericórdia. Eles estão dizendo assim, é mais importante o dia de sábado do que a cura desse homem. Fala para ele voltar na segunda-feira. Quem sabe ele volta no domingo e Jesus vem aqui e cura ele. Eles estão querendo agendar o dia de Deus curar as pessoas. Estão querendo agendar o dia que Deus pode realizar a cura. Estão querendo agendar a graça. Estão querendo determinar para Jesus qual é o dia correto das pessoas serem curadas. Então o que Jesus está dizendo aqui para eles, o que é mais importante? O que é lícito fazer? Aquilo que promove a vida, ou simplesmente deixar a pessoa sem a bênção da cura, sem a bênção do Evangelho, sem promover o arrependimento, sem promover o perdão, sem promover a misericórdia? Então Jesus está confrontando a vida religiosa deles, porque eles são altamente religiosos. Essas pessoas que vivem de religiosidade, eles vivem por cumprir tabelas, eles vivem por marcar pontos, eles vivem por cumprir horários, eles não são dotados de misericórdia, não entendem que o momento aqui era todo especial para esse homem, e Jesus quis fazer dessa forma porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós não determinamos horário para Deus curar as pessoas, Deus cura quando Ele quer. Nós não determinamos dia para Deus fazer as coisas, Deus faz quando Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira com que lhe agrada, do jeito que for mais agradável a vontade de Deus, assim vai ser executado. Então Jesus traz uma grande lição para o nosso coração. Nós devemos ser dotados de misericórdia, submeter à vontade do Senhor, e que nós devemos acolher com essa misericórdia, para que possam ter experiências com Deus, para que essa religiosidade não venha cegar o nosso coração. Não é aquilo que eu faço na igreja, no reino do Senhor, que me torna mais santo do que os outros, muito pelo contrário. Somos todos iguais perante os olhos de Deus. Nós temos funções diferentes. E eu fui movido nessa palavra porque eu vi algo nesse fim de semana, apesar de todo final de semana muito agradável, que me deixou assim um pouco impressionado. E de alguém que há tantos anos congrega, há tantos anos vive ouvindo a palavra do Senhor. A pessoa usou a seguinte expressão: eu não prego para bodes. E eu perguntei para ele assim: como cresce o joio e o trigo segundo a parábola que Jesus contou? A parábola que Jesus contou sobre o joio e o trigo, falando do justo e do ímpio, dos salvos e dos não salvos,
Jesus diz que eles crescem juntos. Então, quando pregamos, pregamos a todos. E Jesus diz aqui no capítulo 2 de Marcos que os justos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E essa é uma doença espiritual. Nós pregamos a pecadores, todos são pecadores, nós somos pecadores. Então, se não há um conhecimento do Evangelho, o Evangelho precisa ser exposto a fim de salvar essa vida. Então, nós não fazemos essa separação no nosso coração. Quem vai fazer essa colheita, essa separação é o Senhor da vida, é o Senhor da igreja, é o Senhor do lugar. E eu me preocupei no momento se nós não estamos sendo religiosos como os fariseus. Se nós estamos sendo dotados de misericórdia. Se nós somos capacitados a pregar o Evangelho ao perdido, porque o Evangelho é para aqueles que são perdidos, estão perdidos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós lemos aqui em Efésios que nossa vida pregressa, outrora, andávamos como filhos da desobediência e filhos da ira. E Jesus nos resgatou para o reino do teu amor, para a presença do Senhor, onde nós encontramos misericórdia. Então o que Jesus faz aqui, chamando esse homem para o meio, é para mostrar para esse povo: vocês devem ser simples assim. Vocês devem reconhecer a doença espiritual de vocês para que vocês sejam curados. Vocês devem reconhecer os pecados de vocês, a religiosidade de vocês, para que vocês adquiram mais intimidade com Deus, quebrando toda essa religiosidade, quebrando todas essas normas e se achegando ao trono da graça para adorar ao Senhor e adorar em espírito e em verdade, reconhecendo o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor veio para salvar os perdidos. O Senhor veio para perdoar os pecados. O Senhor veio para resgatar e trazer vida. O Senhor veio para encontrar aquele que olha e todos desprezam, aquele que olha e não tem o que oferecer, aquele que olha diante de um lugar como esse e se sente menor, e Jesus entra num ambiente como esse, Jesus entra numa igreja como essa, e Ele não procura os santos religiosos, Ele procura os quebrantados de coração, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura aqueles que se encolhem, aqueles que se escondem, aqueles que às vezes se sentem menor, aqueles que às vezes têm uma autoestima baixa. Jesus olha e diz: vem para o meio, porque eu me importo com você. O que Jesus está dizendo: eu não sei se importam com você na sua casa, eu não sei se importam com você na igreja ou em qualquer outro lugar, mas eu me importo com você. Eu morri na cruz do Calvário por você. Então esse é um confronto que vem ao coração desses homens. E nós olhamos para esse homem da mão ressequida e ele tem mais noção da vida do que aqueles que estão nas sinagogas e que são os líderes da sinagoga, porque há muita verdade nele, provavelmente. Ele sabia do contexto, ele sabia do ambiente, então ele procurava sentar lá no fundo, bem escondidinho. Ele tem mais noção da vida e de quem ele é, de quão pecador ele é, de quanto ele precisa de Jesus, do que a maioria daqueles que estavam reunidos ali naquele lugar, que olhava para ele talvez com um olhar diferente. Então Jesus vem e dá toda essa importância para ele, chama ele para o centro. E o que é que Jesus mostra? Enquanto uns pensam ser de Deus e outros pensam não ser de Deus, Jesus vem aplainando aqui o coração para dizer: aqueles que reconhecem são os que me pertencem. Aqueles que sabem que dependem. Aqueles que sabem que precisam de mim. O que Jesus está mostrando aqui que é: enquanto uns são de Deus e não são reconhecidos, outros que são reconhecidos podem ser muito diabólicos. Enquanto nós olhamos numa reunião e dizemos: aquele é um santo homem de Deus, porque ele tem um título de pastor, porque ele tem um título de presbítero,
porque ele tem um título de diácono, porque ele é líder de algum grupinho da igreja, santo homem de Deus. Eles podem muito bem não ser de Deus. E esse que muitos não olhavam para ele nem como homem de Deus, Jesus diz, esse me pertence. Esse eu olho para ele com um olhar diferente. Esse se achega à minha presença com um olhar diferente. Aqueles que acusam fazem o papel do diabo, aqueles que se quebrantam fazem o papel dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E a palavra de Deus já nos ensina sobre isso, desde lá da história de Davi, quando foi para ser ungido o novo rei de Israel. Que chegou lá o profeta e foi chegando todos os irmãos de Davi, todos fortes, homens de guerra, homens bonitos, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. E ele pergunta, não tem mais nenhum? Ah, tem um pastorzinho de ovelhas que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E ele manda chamar. E quando chega aquele que aparentemente não prometia nada, esse era o escolhido do Senhor. E a palavra de Deus diz, Deus vê de forma diferente. Tem muitos aqui na igreja que são muito maiores do que eu. Tem muitos aqui na igreja que se achega na presença do Senhor com um coração muito mais simples do que o meu. Com muito mais humildade na presença de Deus. Reconhecendo a sua posição, reconhecendo que depende, reconhecendo que são pecadores e consegue uma conexão, uma intimidade com Deus muito maior do que a maioria daqueles que pensam não precisar de mais nada. Então Jesus nos dá uma grande lição aqui para a nossa vida. E uma das coisas que Jesus diz para esse homem é, estende a mão. Aí no versículo de número 5, disse ao homem, estende a mão. Estendeu a mão e ela foi restaurada. O homem foi curado. Agora nós temos que tomar para o nosso coração algo muito importante. Mesmo quando temos falhas, Jesus está propondo aqui, se proponha para o reino, se proponha para a vida. Quando Jesus diz para o homem que tinha uma deficiência na mão, estende a mão, ele expõe esse homem diante de toda a igreja. E em seguida ele cura esse homem, mas antes ele diz, mostre. Antes ele diz, se você quer me servir, vai ser com deficiência mesmo. Se você esperar a perfeição para servir no reino de Deus, você nunca vai servir a Deus. Nós só vamos alcançar essa perfeição na glória. Quando nós partirmos dessa vida e encontrarmos com o Criador. E que possamos encontrar com o Criador para a vida eterna. Então, o que Jesus mostra aqui é o seguinte, ensina, não tenha vergonha do que você é. Não tenha vergonha de ter menos dinheiro. Não tenha vergonha de ter uma deficiência física. Não tenha vergonha de ter cometido um erro. Não tenha vergonha de ter cometido um pecado, apenas seja verdadeiro. E o que Jesus chama esse homem a fazer é se propor para algo maior, para a vida. Então vem aqui, mostre a sua falha, mostre a sua deficiência física e se proponha para viver algo diferente. Então, quando nos achegamos à presença de Deus, com todas as nossas falhas, com todas as nossas deficiências, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que carregamos no nosso coração, com os erros que nós cometemos, nós nos propomos a algo maior. Jesus está dizendo, você quer viver algo maior? Então venha da forma que você está, que eu vou transformar a sua vida. Se precisar de cura, sou eu quem curo. Se precisar de honra, sou eu quem honro. Se ninguém dá importância, eu chamo para o meio, para colocar no centro das atenções, segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Então esses são ensinamentos que Jesus traz aqui para o nosso coração. Se posicione, mesmo tendo falhas na sua vida. Se achegue ao trono da graça de Deus, mesmo cometendo erros. Se achegue à vontade do Senhor e se proponha com o que você é. Se coloque com o que você tem. Não espere você ter algo que o outro tem para servir a Deus. Sirva com o que você tem. Ofereça o que você tem.
é a vida que você tem, são os dons que você tem, é o recurso que você tem, é o que Deus te deu. O que o Senhor quer é esse coração honesto. O Senhor não quer que tudo aconteça, que todos os milagres aconteçam, que você tenha todos os recursos, ou que você tenha todo o tempo do mundo, para depois você se propor a vida eterna. Não, Jesus está dizendo, antes mesmo de ser curado, se propõe a vida eterna. Antes mesmo de ser sarado, se propõe ao reino de Deus. Quer servir ao Senhor? Venha com o que Deus te deu. Então, uma questão de se posicionar na presença de Deus. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele dá uma lição para os fariseus religiosos, de coração duro, que não se quebranta, que não se compadece. Ele dá uma lição para o homem que tinha uma deficiência. Não é porque você tem uma deficiência que você é menos importante, mas se proponha para a vida. O que Jesus chama a fazer é uma obediência à sua palavra. E dentro dessa sinagoga, dessa igreja aqui do capítulo de número 3, eu te pergunto, quem é você? Onde você se encontra aqui? Onde você se encaixa? Onde que enquadra a sua vida aqui? Você enquadra diante daqueles que não se propõem? Ou você está no grupo daqueles que são os santos dos últimos dias no lugar? Ou você está no lugar daquele que tenha deficiência, que se esconde, ou que tenha até mesmo vergonha, ou que tenha baixa autoestima? Onde você encaixa aqui dentro dessa igreja? Porque quando Jesus entra na sinagoga, entra toda essa turma junto. Jesus entra na igreja e esse povo entra junto. Mas quando Jesus depara com essa situação, ao mesmo tempo que ele fica indignado, ele fica condoído. Jesus olha para o nosso estado espiritual e ele se importa do nosso estado espiritual. Quando o nosso coração se endurece, Jesus se importa porque o nosso coração se endureceu. Ele sabe que nós vamos nos perder. Quando nós tentamos sustentar um orgulho, Jesus sabe que isso é prejudicial, porque o melhor estado espiritual de um homem é quando ele se sente miserável. É quando ele reconhece o seu pecado, é quando ele reconhece que ele é pequeno. Quando você chega para alguém e diz assim, tudo bem com você? Ele diz, estou melhor do que nunca. Com toda aquela arrogância. Porque ele não tem uma deficiência física, ele acha que está melhor do que nunca. Mas Jesus não trata só do corpo, Jesus trata de uma realidade espiritual. Talvez nós não temos um problema físico hoje, não temos um problema de saúde, mas nós podemos ter sérias doenças espirituais, ocultas no nosso coração, escondidas na nossa mente, guardado no quartinho escuro do nosso coração, onde nós não queremos deixar ninguém acessar, onde nós não queremos deixar com que Deus acesse. E o Senhor Jesus te chama nessa noite para curar as tuas feridas, para sarar não somente o seu corpo, mas sarar a sua alma. E Jesus te chama nessa noite para curar você por completo. Para dizer, se proponha a vida e a vida eterna em nome do Senhor. Amém? O pior do que ter uma mão ressequida é ter uma vida espiritual ressequida. O pior do que ter uma mão ressequida é ter um caráter ressequido. O pior do que ter uma mão ressequida é ter um ministério ressequido. O pior do que ter uma mão ressequida é ter uma vida espiritual mirrada, ressequida, pequena. O Senhor nos chama para grandes milagres. O Senhor nos chama para a cura. O Senhor nos chama para o centro da vida. E veja que interessante, quando Jesus chama o homem para o centro da igreja, o centro da sinagoga, era onde Jesus estava. Jesus diz, vem aqui. Então Jesus chama o homem para estar onde Jesus estava. É onde nós devemos estar, onde Jesus está. E quando esse homem vem para o centro da sinagoga, ele está onde Jesus está e ele está mais perto de Jesus agora. Ele estava lá no fundo da sinagoga, agora ele está aqui pertinho de Jesus. Quando Jesus chama, é para estar onde Jesus está, é para estar mais perto de Jesus.
E mais perto de Jesus, esse homem é tocado por Jesus. Mais perto de Jesus, a vida tem um outro significado. Mais perto de Jesus, a vida tem um outro sentido. Mais perto de Jesus, a vida tem um outro propósito. Mais perto de Jesus, você tem um novo olhar, uma nova compreensão, novos desejos. Você enxerga a vida espiritual, você enxerga a realidade e você está perto de Jesus, porque Jesus te chamou para o centro da sinagoga, mas na verdade era onde Jesus estava. O lugar mais importante da nossa vida é estar onde Jesus manifesta a tua presença. Para que haja mais aproximação, nós temos a consciência de que Deus habita em nós. Então, dentro de você é onde Jesus deve estar. Mais perto do seu coração do que nunca. Mais próximo da sua mente do que nunca. Andando com você, caminhando com você, dentro de você. Onde você vai, Jesus vai junto. Por onde você caminha, o Espírito Santo caminha junto. Vem para mais perto daquele que tudo pode fazer por você.